Seleções do livro de Moisés, capítulo 5. Adão e Eva têm filhos. Adão oferece sacrifícios e serve a Deus. Nascem Caim e Abel. Caim se rebela, ama Satanás mais do que Deus e se torna perdição. Homicídio e impiedade se espalham. O evangelho pregado desde o princípio. E aconteceu que depois que eu, Senhor Deus, os expulsei, que Adão começou a arar a terra e a dominar sobre todos os animais do campo e a comer seu pão pelo suor de seu rosto, como eu, o Senhor, havia ordenado. E Eva também, sua esposa, trabalhava com ele. E Adão conheceu sua esposa e ela teve filhos e filhas, e eles começaram a se multiplicar e a encher a terra. E deste tempo em diante, os filhos e filhas de Adão começaram a se dividir de dois em dois na terra, e a arar a terra e a criar rebanhos. Eles também tiveram filhas e filhos. Adão e Eva, sua esposa, invocaram o nome do Senhor e ouviram a voz do Senhor do caminho que vai em direção ao jardim do Éden, falando com eles, e eles não o viram, pois tinham sido banidos de sua presença. E ele lhes deu mandamentos para que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. E depois de muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: Por que ofereces sacrifícios ao Senhor? E Adão lhe disse: Não sei, mas o Senhor me ordenou. Então o anjo lhe disse: Isto é uma similitude do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e de verdade. Por isso, tudo o que fizeres farás em nome do Filho, e te arrependerás, e invocarás a Deus em nome do Filho para sempre. E naquele dia o Espírito Santo veio sobre Adão, que deu testemunho do Pai e do Filho, dizendo: Eu sou o unigênito do Pai desde o princípio. Daqui em diante e para sempre, para que tu, que caíste, seja redimido, bem como muitos de toda a humanidade. E naquele dia, Adão abençoou o nome de Deus e ficou cheio e começou a profetizar a respeito de todas as famílias da terra, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, pois por causa de minhas transgressões meus olhos foram abertos. E nesta vida terei alegria e novamente na carne verei a Deus. E Eva, sua esposa, ouviu todas estas coisas e se alegrou, dizendo: Se não fosse por nossa transgressão, nunca teríamos tido descendência e nunca teríamos conhecido o bem e o mal. E a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. E Adão e Eva bendizeram o nome de Deus e fizeram todas as coisas conhecidas aos seus filhos e filhas. E Satanás veio entre eles, dizendo: Eu também sou um filho de Deus. Ele lhes deu ordens, dizendo: Não creiam nisso. Eles não creram e amaram mais a Satanás do que a Deus. E os homens começaram desta época em diante a serem carnais, sensuais e maliciosos. E o Senhor Deus rogou aos homens por meio do Espírito Santo em toda parte, ordenando-lhes que se arrependessem, e os que crescem e se arrependessem de seus pecados seriam salvos, e os que não crescem e não se arrependessem seriam condenados. E as palavras saíram da boca de Deus em um firme decreto, razão pela qual precisam ser cumpridas. E Adão e Eva, sua esposa, não cessaram de rogar a Deus. E Adão conheceu Eva, sua esposa, e ela concebeu e gerou Caim, e diz: Recebi o homem do Senhor. Por isso ele não pôde rejeitar suas palavras. Mas eis que Caim não deu ouvidos, dizendo: Quem é o Senhor para que eu o conheça? E ela concebeu novamente e gerou Abel, irmão de Caim. E Abel deu ouvidos à voz do Senhor. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador. E Caim amou a Satanás mais do que a Deus, e Satanás lhe ordenou, dizendo: Faça uma oferta ao Senhor. E com o passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe as primícias de seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor teve apreço por Abel e por sua oferta. Mas por Caim, por sua oferta, o Senhor não teve apreço. Ora, Satanás soube disso e se alegrou. E Caim ficou muito irado, e seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que está irado? Por que teu semblante caiu?
Se fizeres o bem, serás aceito. Se não fizeres o bem, o pecado está às portas e Satanás desejou te possuir. E a não ser que des ouvido aos meus mandamentos, eu te entregarei, e isto será para ti, segundo o desejo dele, e tu dominarás sobre ele. Deste momento em diante serás o pai de suas mentiras. Serás chamado perdição, porque também existias antes do mundo. E será dito no tempo por vir que estas abominações vieram de Caim, pois ele rejeitou o maior conselho que vem de Deus. E esta é uma maldição que colocarei sobre ti, a menos que te arrependas. E Caim ficou irado e não mais ouviu a voz do Senhor, nem de Abel, seu irmão, que andava em santidade diante do Senhor. E Adão e sua esposa lamentaram diante do Senhor por causa de Caim e de seus irmãos. E aconteceu que Caim tomou uma das filhas de seus irmãos como esposa, e eles amaram a Satanás mais do que a Deus. E Satanás disse a Caim: Jura-me por tua garganta, se disseres isto, morrerás. E jurem teus irmãos por suas cabeças e pelo Deus vivo que eles não falarão. Se falarem, certamente morrerão. Isto é porque teu pai não pode saber. Neste dia entregarei teu irmão Abel em tuas mãos. E Satanás jurou a Caim que faria segundo as suas ordens, e todas essas coisas foram feitas em segredo. E Caim disse: Verdadeiramente sou Marrã, o mestre deste grande segredo, para que mate e tenha vantagem. Por esta razão, Caim foi chamado de mestre Marrã e se gloriava em sua impiedade. E Caim foi ao campo e falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que, enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E Caim se gloriou no que tinha feito, dizendo: Sou livre. Certamente os rebanhos de meu irmão cairão em minhas mãos. E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guarda de meu irmão? E o Senhor disse: O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E agora serás amaldiçoado desde a terra que abriu sua boca para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Daqui por diante, quando arares a terra, ela não produzirá para ti sua força. Serás um fugitivo e errante na terra. E Caim disse ao Senhor: Satanás me tentou por causa dos rebanhos de meu irmão. E eu também estava irado, pois acetaste a oferta deste, mas não a minha. Meu castigo é maior do que posso suportar. Eis que me expulsas hoje da face do Senhor, e de tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que aquele que me encontrar me matará por causa de minhas iniquidades, pois essas coisas não estão escondidas do Senhor. E eu, o Senhor, lhe disse: Tomarei vingança 7 vezes de quem te matar. E o Senhor fez uma marca em Caim, para que quem o encontrar não o mate. E Caim foi expulso da presença do Senhor, e com sua esposa e muitos de seus irmãos habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e gerou a Enoque, e ele também teve muitos filhos e filhas. E ele edificou uma cidade e a chamou pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, além de outros filhos e filhas. E Irade gerou a Meujael e outros filhos e filhas. E Meujael gerou a Metusael, além de outros filhos e filhas. E Metusael gerou a Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e da outra Zilá. E Ada gerou a Jabal. Ele foi pai dos que habitam em tendas e criam gados. E o nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá gerou a Tubal-Caim, instrutor de todo artifício que trabalha em bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamã. E Lameque disse às 2 esposas, Ada e Zilá: Ouvi minha voz, esposas de Lameque. Dai ouvidos o que eu digo. Matei um homem para meu dano e um rapaz para o meu mal. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Pois Lameque, tendo entrado em aliança com Satanás, segundo o modo de Caim, na qual se tornou mestre Marrã, mestre daquele grande segredo que foi ministrado a Caim por Satanás, e Irade, o filho de Enoque, tendo descoberto esse segredo, começou a revelá-los aos filhos de Adão. Por este motivo, Lameque o matou, não segundo Caim, que matou seu irmão Abel para obter ganho, mas por causa do juramento. Pois desde os dias de Caim houve uma combinação secreta e suas obras ficavam nas trevas e cada um conhecia seu irmão.
Por este motivo, o Senhor amaldiçoou Lameque e sua casa, e todos aqueles que tinham feito aliança com Satanás, pois não cumpriram os mandamentos do Senhor, e isso desagradou a Deus, e ele não ministrou a eles. E suas obras eram abominações e começaram a se espalhar por todos os filhos dos homens. E isso acontecia entre os filhos dos homens, e entre as filhas dos homens estas coisas não eram mencionadas. Por isso Lameque contou o segredo às suas esposas, e elas se rebelaram contra ele e declararam estas coisas por toda parte e não tiveram compaixão. Por esse motivo, Lameque foi desprezado e expulso e não apareceu entre os filhos dos homens para que não morresse. E assim, as obras das trevas começaram a prevalecer entre os filhos dos homens. E Deus amaldiçoou a terra com uma maldição dolorosa e ficou irado com os ímpios, com todos os filhos dos homens a quem tinha feito. Pois eles não deram ouvidos à sua voz, nem creram em seu Filho unigênito, aquele a quem ele declarou que viria no auge dos tempos, que estava preparado desde antes da fundação do mundo. E assim o Evangelho começou a ser pregado desde o princípio, sendo declarado por santos anjos desde a presença de Deus e por sua própria voz e pelo dom do Espírito Santo. E assim todas as coisas foram confirmadas a Adão por uma ordenança santa, e o Evangelho pregado e um decreto emitido que deveria ficar no mundo até o fim, e assim se fez. Amém. Capítulo 6. A descendência de Adão conserva um livro de memórias. Sua posteridade justa prega o arrependimento. Deus se revela a Enoque. Enoque prega o Evangelho. O plano de salvação foi revelado a Adão. Ele recebe o batismo e o sacerdócio. E Adão deu ouvidos à voz de Deus e rogou aos seus filhos que se arrependessem. E Adão conheceu sua esposa novamente, e ela gerou um filho, e ele lhe chamou Sete. E Adão glorificou o nome de Deus, pois disse: Deus me deu um outro descendente em lugar de Abel, a quem Caim matou. E Deus se revelou a Sete, e ele não se rebelou, mas ofereceu um sacrifício aceitável, como o de seu irmão Abel. E a ele também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. E então começaram estes homens a invocar o nome do Senhor, e o Senhor os abençoou. E um livro de memórias foi mantido, no qual isso foi registrado na língua de Adão, pois isso era concedido a todos que rogavam a Deus para escrever pelo espírito de inspiração. E por ele seus filhos aprenderam a ler e escrever, tendo uma língua que era pura e imaculada. Ora, este mesmo sacerdócio que havia no princípio deverá existir também no fim do mundo. Ora, Adão fez esta profecia quando foi movido pelo Espírito Santo, e foi preservada uma genealogia dos filhos de Deus. E este era os filhos das gerações de Adão, dizendo: No dia que o Senhor criou o homem, à semelhança de Deus o fez. A imagem de seu próprio corpo, macho e fêmea os criou, e os chamou de Adão no dia em que foram criados, e se tornaram almas viventes na terra e sobre o escabelo de Deus. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua própria imagem, e lhe chamou Sete. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e ele teve muitos filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos e profetizou com todos os seus dias e ensinou a seu filho Enos os caminhos do Senhor. Por esta razão, Enos também profetizou. E Sete viveu depois que gerou a Enos 807 anos e teve muitos filhos e filhas. E os filhos dos homens eram numerosos sobre toda a face da terra. E naqueles dias Satanás tinha grande domínio sobre os homens e enfurecia-se em seus corações. E daí em diante surgiram guerra e derramamento de sangue. E a mão de um homem era contra seu próprio irmão, provocando a morte por causa de obras secretas em busca de poder. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. E Enos e o restante do povo de Deus saíram da terra que se chamavam Sulom e habitaram em uma terra de promessa, que chamaram segundo o nome de seu filho Cainã. E Enos viveu depois que gerou a Cainã 815 anos e teve muitos filhos e filhas.
E todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. E Cainã viveu, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e teve filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. E Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. E Maalalel viveu, depois que gerou a Jared, 830 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. E Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. E Jared viveu, depois que gerou Enoque, 800 anos e teve filhos e filhas. E Jared ensinou a Enoque todos os caminhos do Senhor. E esta é a genealogia dos filhos de Adão, que eram filhos de Deus, com quem o próprio Deus conversava. E eles foram pregadores da justiça, falaram e profetizaram e rogaram a todos os homens, em toda parte, que se arrependessem, e a fé foi ensinada aos filhos dos homens. E aconteceu que todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E aconteceu que Enoque viajou pela terra entre as pessoas, e enquanto viajava, o Espírito de Deus desceu do céu e ficou sobre ele. E ele ouviu uma voz do céu que dizia: Enoque, meu filho, profetiza a este povo e dize-lhes: Arrependei-vos, pois assim diz o Senhor: Estou irado com este povo e minha ira se acendeu contra eles, pois seus corações estão endurecidos, seus ouvidos não ouvem e seus olhos não enxergam longe. E por estas muitas gerações, desde o dia que os criei, eles se afastaram e me negaram e buscaram seus próprios conselhos nas trevas e em suas próprias abominações planejaram o assassinato e não cumpriram os mandamentos que dei a seu pai Adão. Por causa disso, juraram falsamente e por meio de seus juramentos trouxeram sobre si mesmo a morte. E prepararei para eles um inferno caso não se arrependam. E isto é um decreto que promulguei no princípio do mundo, de minha própria boca, desde a fundação do mundo e pela boca dos meus servos, teus pais, decretei isso. Como será propagado no mundo até suas extremidades? E quando Enoque ouviu estas palavras, ele se ajoelhou na terra diante do Senhor, dizendo: Por que encontrei favor aos teus olhos? Sou apenas um jovem, todo o povo me odeia, pois falo devagar. Por que motivo sou teu servo? E o Senhor disse a Enoque: Vai e faz como te ordenei, ninguém te ferirá. Abre tua boca e ele ficará cheia, e eu te darei expressão vocal, pois toda a carne está nas minhas mãos, e eu farei como melhor me parecer. Diz a este povo: Escolhei hoje servir ao Senhor Deus que os criou. Eis que meu espírito está sobre ti, por isso todas as tuas palavras eu justificarei. E as montanhas fugirão de diante de ti, e os rios mudarão seu curso. E tu estarás em mim, e eu em ti, por isso anda comigo. E o Senhor disse a Enoque: Unge teus olhos com barro, e lava-os, e o verás. E ele fez isso. E ele viu os espíritos que Deus tinha criado, e também viu as coisas que não eram visíveis aos olhos naturais. E daí por diante um ditado se espalhou pela terra. Um vidente o Senhor levantou para seu povo. E aconteceu que Enoque saiu pela terra entre o povo, ficando nas colinas e nos lugares altos, e clamou com alta voz, testificando contra as obras do povo. E todos os homens ficaram ofendidos por ele. E eles saíram para ouvi-lo nos lugares altos, dizendo aos guardas das tendas: Permanecei aqui e guardai as tendas enquanto vamos até lá para ver o vidente. Pois ele profetizou, e há uma coisa estranha na terra, e um homem violento surgiu entre nós. E aconteceu, quando o ouviram, que ninguém colocou as mãos sobre ele, pois veio temor sobre todos os que ouviam, pois ele andava com Deus. E foi até ele um homem cujo nome era Maijá, e lhe disse: Dize-nos claramente quem és tu e de onde vem. E ele lhes disse: Vim da terra de Cainã, a terra de meus pais, a terra da justiça até o dia de hoje. E meu pai me ensinou todos os caminhos de Deus. E aconteceu, quando eu saía da terra de Cainã, a leste do mar, que tive uma visão. E vi os céus, e Deus falou comigo e me deu um mandamento. Por esta razão, para guardar o mandamento, falo estas palavras. E Enoque continuou seu discurso, dizendo: O Senhor que falou comigo, ele é o Deus dos céus, meu Deus e vosso Deus, e sois meus irmãos. E porque a vós mesmo negais o Deus dos céus, ele fez os céus, a terra é estrado de seus pés, e deles são seus fundamentos. Vê, ele fez isso, um exército de homens ele colocou na face da terra.
E a morte veio sobre nossos pais, contudo nós os conhecemos e não podemos negar. E até mesmo os primeiros de todos nós conhecemos Adão. Pois um livro de memórias temos escrito entre nós, de acordo com o padrão dado pelo dedo de Deus. E ele é dado em nossa própria língua. E quando Enoque falou as palavras de Deus, o povo tremeu e não pôde ficar em sua presença. E ele lhes disse: Porque Adão caiu, nós existimos e por sua queda veio a morte. E fomos feitos participantes da miséria e da aflição. Eis que Satanás veio entre os filhos do homem e os tentou a adorá-lo. E os homens se tornaram carnais, sensuais e maliciosos e foram expulsos da presença de Deus. Mas Deus tinha tornado conhecido aos nossos pais que todos devem se arrepender. E ele chamou nosso pai Adão por sua própria voz, dizendo: Eu sou Deus, eu fiz o mundo e os homens antes que existissem na carne. E Deus também disse a ele: Se te voltares para mim, deres ouvido à minha voz, creres e te arrependeres de todas as tuas transgressões, e fores batizado na água do nome do meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome dado debaixo do céu, pelo qual a salvação vem aos filhos dos homens, receberás o dom do Espírito Santo, pedindo todas as coisas em nome do unigênito, e tudo o que pedires te será dado. E nosso pai Adão disse ao Senhor: Por que um homem deve se arrepender e ser batizado na água? E o Senhor disse a Adão: Eis que perdoei tuas transgressão no jardim do Éden. Por isso surgiu o ditado entre as pessoas de que o filho do homem havia expiado a culpa original, na qual os pecados do pai não podem ser colocados sobre a cabeça dos filhos, pois eles são íntegros desde a fundação do mundo. E o Senhor disse a Adão: Visto que teus filhos são concebidos em pecado, quando começam a crescer, o pecado é concebido em seus corações, e eles provam amargo para saber apreciar o que é bom. E é concedido a eles distinguir o bem do mal. Por isso eles são capazes de julgar a si mesmos. E te dei outra lei e outro mandamento. Por esta razão, ensina isso a teus filhos, para que todos os homens, em toda parte, se arrependam ou de modo nenhum poderão herdar o reino de Deus. Pois nenhuma coisa impura pode habitar ali ou habitar na presença de Deus. Pois na linguagem de Adão, homem de santidade é seu nome, e nome de seu unigênito é Filho do homem, Jesus Cristo, o justo juiz, que virá no auge dos tempos. Por isso te dei um mandamento, a saber, ensinar estas coisas livremente aos teus filhos, dizendo: Em razão da transgressão veio a queda, e a queda trouxe a morte, e visto que nasceste no mundo pela água, pelo sangue e pelo Espírito que criei, e assim do pó vos tornaste almas viventes. Deveis nascer de novo para entrardes no reino dos céus, da água e do Espírito, e serdes purificados pelo sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo pecado e desfruteis das palavras de vida eterna neste mundo, e vida eterna no mundo vindouro e glória imortal. Pois pela água cumpris o mandamento, pelo Espírito sois justificado, e pelo sangue sois santificados. Por isso é dado permanecer convosco o testemunho do céu consolador, as coisas pacíficas da glória imortal, a verdade de todas as coisas, aquilo que vivifica todas as coisas, aquilo que dá vida a todas as coisas, aquilo que conhece todas as coisas, e aquilo que tem todo o poder, segundo a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o juízo. E agora, eis que te digo: este é o plano de salvação para todos os homens, através do sangue de meu unigênito, que virá no auge dos tempos. E eis que todas as coisas têm sua semelhança, e todas as coisas são criadas para dar testemunhas de mim, quantas temporais, quantas espirituais, coisas que estão acima nos céus, coisas estão na terra e coisas estão debaixo da terra. Superiores e inferiores, todas as coisas dão testemunho de mim. E aconteceu, quando o Senhor falou com Adão, nosso pai, que Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e levado para a água e foi mergulhado na água e tirado dela. E assim ele foi batizado. E o Espírito de Deus desceu sobre ele, e assim ele nasceu do Espírito e se tornou vivificado no homem interior. E ele ouviu uma voz vinda do céu que dizia: Foste batizado com fogo e com o Espírito Santo. Este é o testemunho do Pai e do Filho daqui por diante para sempre.
Tu és segundo a ordem daquele que não teve começo de dias, nem fim de dias, de eternidade a eternidade. Eis que tu és um em mim, um filho de Deus, e assim que todos se tornem meus filhos. Amém. Capítulo 7. Enoque ensina, conduz o povo, move montanhas. A cidade de Sião é estabelecida. Enoque prevê a vinda do Filho do Homem, seu sacrifício expiatório e a ressurreição dos santos. Ele prevê a restauração, o ajuntamento, a segunda vinda e o retorno de Sião. E aconteceu que Enoque continuou seu discurso, dizendo: Eis que nosso pai Adão ensinou estas coisas, e muitos creram e se tornaram filhos de Deus, e muitos não creram e pereceram em seus pecados e esperaram com temor, em tormento, que a ardente indignação da ira de Deus seja derramada sobre eles. E deste tempo em diante, Enoque começou a profetizar, dizendo ao povo: Quando estava viajando e parei no lugar chamado Maúja e clamei ao Senhor, veio uma voz do céu dizendo: Volta-te e sobe ao monte Simeão. E aconteceu que eu me voltei e subi o monte. Quando estava no monte, vi o céu aberto e fui revestido de glória. E vi o Senhor, ele estava diante de mim, falava comigo como um homem fala com outro, face a face. E ele me disse: Olha, e te mostrarei o mundo pelo espaço de muitas gerações. E aconteceu que vi no vale de Sum um grande povo que habitava em tendas e que era o povo de Sum. E novamente o Senhor me disse: Olha, olhei para o norte e vi o povo de Canaã que habitava em tendas. E o Senhor me disse: Profetiza. Eu profetizei, dizendo: Eis que o povo de Canaã, que é numeroso, sairá em batalhas contra o povo de Sum, e os matará até destruí-los completamente. E o povo de Canaã se dividirá na terra, e a terra será estéril e infrutífera, e nenhum outro povo habitará ali, exceto o povo de Canaã. Pois eis que o Senhor amaldiçoa a terra com muito calor, e sua esterilidade continuará para sempre. E haverá uma negridão sobre todos os filhos de Canaã, para que fossem desprezados entre todos os povos. E aconteceu que o Senhor me disse: Olhe, eu olhei, e eis que a terra de Sarom, a terra de Enoque, a terra de Homer, e a terra de Ene, a terra de Sem, a terra de Aner e a terra de Ananias e todos os seus habitantes. E o Senhor me disse: Vai até este povo e dize-lhes: Arrependei-vos, caso contrário, virei e os açoitarei com uma maldição, e eles morrerão. E ele me deu um mandamento para batizar em nome do Pai e do Filho, que é cheio de graça e de verdade, e do Espírito Santo, que dá testemunho do Pai e do Filho. E aconteceu que Enoque continuou a chamar ao arrependimento todo o povo, menos o povo de Canaã. E tão grande era a fé de Enoque que ele liderou o povo de Deus e seus inimigos vieram contra ele. Ele pronunciou a palavra do Senhor e a terra tremeu e as montanhas fugiram segundo a sua ordem. E os rios de água se desviaram de seu curso e o rugido dos leões foi ouvido no deserto. E todas as nações temeram muito, tão poderosa era a palavra de Enoque, tão grande era o poder da língua que Deus lhe tinha dado. E subiu na terra das profundezas do mar. E tão grande foi o medo dos inimigos do povo de Deus, que eles fugiram e ficaram longe e foram para a terra que surgiu das profundezas do mar. E os gigantes da terra também foram para longe e foram lançada uma maldição sobre todos os povos que lutavam contra Deus. E daquele momento em diante, houve guerras e derramamento de sangue entre eles. Mas o Senhor veio e habitou com o seu povo, e eles habitaram em justiça. O temor do Senhor estava sobre todas as nações, tão grande era a glória do Senhor que estava sobre seu povo, e o Senhor abençoou a terra, e eles foram abençoados sobre montanhas e nos lugares altos, e floresceram. E o Senhor chamou seu povo Sião, pois tinham um só coração e uma só mente, e habitavam em justiça, e não habitavam pobre entre eles. E Enoque continuou sua pregação em justiça para o povo de Deus. E aconteceu em seus dias que ele edificou uma cidade que foi chamada Cidade de Santidade, Sião. E aconteceu que Enoque falou com o Senhor e disse ao Senhor: Certamente Sião habitará em segurança para sempre. Mas o Senhor disse a Enoque: Abençoei Sião, mas amaldiçoei o restante do povo. E aconteceu que o Senhor mostrou a Enoque todos os habitantes da terra. E eis que Sião, no decorrer do tempo, foi levada para o céu. E o Senhor disse a Enoque: Eis minha morada para sempre. E Enoque também viu o restante do povo, que eram os filhos de Adão. E eles eram uma mistura de todos os descendentes de Adão, exceto os de Caim, pois a semente de Caim era negra e não tinha lugar entre eles.
E depois que Sião foi levada para o céu, Enoque viu, e eis que todas as nações da terra estavam diante dele. E veio geração após geração. E Enoque foi elevado e exaltado ao seio do Pai e do Filho do Homem. E eis que o poder de Satanás estava sobre toda a face da terra. E ele viu anjos descendo do céu. E ele ouviu uma grande voz que dizia: Ai, ai dos habitantes da terra. Ele viu Satanás e ele tinha em uma sua mão um grande corrente e cobriu toda a face da terra com trevas. Ele olhou para cima e riu, e todos seus anjos se alegraram. E Enoque viu anjos descendo do céu, dando testemunho do Pai e do Filho. E o Espírito Santo veio sobre muitos, e eles foram levados pelos poderes do céu a Sião. E aconteceu que o Deus do céu olhou para o restante do povo e chorou. E Enoque deu testemunho disso, dizendo: Como é que os céus choram e derramam suas lágrimas como a chuva sobre as montanhas? E Enoque disse ao Senhor: Como pode chorar, sendo santo de eternidade a eternidade? E se fosse possível o homem contar as partículas da terra, sim, milhões de planetas como este, isso não seria nem o começo da contagem de tuas criações. E tuas cortinas ainda estão estendidas, e apesar disso estás ali. E teu seio está ali, e também tu és justo, tu és misericordioso e bondoso para sempre. E levaste Sião para teu próprio seio de todas as tuas criações, de eternidade a eternidade. E nada, exceto paz, justiça e verdade, é a habitação do seu trono. E a misericórdia irá diante de tua face e não terá fim. Como é que podes chorar? O Senhor disse a Enoque: Vê estes teus irmãos, eles são obras de minhas mãos, e eu lhes dei conhecimento no dia em que os criei. E no jardim do Éden dei ao homem sua liberdade de agir. E disse aos teus irmãos, e lhes dei um mandamento, para que amassem uns aos outros e me escolhessem a mim, seu pai. Mas eis que eles não têm afeições e odeiam seu próprio sangue. E o fogo de minha indignação está aceso contra eles, e em meu desprazer enviarei dilúvio sobre eles, pois minha ira ardente está acesa contra eles. Eis que eu sou Deus, homem de santidade é o meu nome, homem de conselho é o meu nome, e sem fim e eterno também é meu nome. Por isso eu posso estender minhas mãos e segurar todas as minhas criações, e meus olhos também podem atravessá-las. E entre todas as obras de minhas mãos não se viu tão grande piedade como entre teus irmãos. Mas eis que os pecados deles serão colocados sobre a cabeça de seus pais. Satanás será o pai deles e miséria será a sua ruína, e todo o céu chorará sobre eles, sim, todas as obras de minhas mãos. Portanto, o céu não deveria chorar, vendo que eles sofrerão? Mas eis que aqueles sobre os quais teus olhos estão perecerão no dilúvio, e eis que o prenderei, prepararei uma prisão para eles. E aquele que escolhi suplicou diante de minha face, por isso ele sofrerá pelos pecados dele, visto que se arrependerão no dia que meu escolhido voltar para mim. E até este dia ficarão em tormento. Por isso os céus choram sim, todas as obras de minha mão. E aconteceu que o Senhor falou com Enoque e lhe contou todas as coisas sobre os filhos dos homens. Por isso Enoque soube e olhou para a impiedade deles e para a miséria deles, e chorou e estendeu os braços, e seu coração se alargou, como a eternidade, suas entranhas se apiedaram, e toda a eternidade tremeu. E Enoque também viu Noé e sua família, e viu que toda a posteridade de Noé seria salvo como uma salvação temporal. Por isso Enoque viu que Noé construiu uma arca, e o Senhor sorriu sobre ela e segurou em sua própria mão. Mas quanto aos ímpios, o dilúvio vieram e os engoliram. E quando viu isso, Enoque teve amargura de alma e chorou sobre seus irmãos e disse aos céus: Recuso-me a ser confortado. Mas o Senhor disse a Enoque: Anima-te, agrada-te e olha. E aconteceu que Enoque olhou, e a partir de Noé ele viu todas as famílias da terra e clamou ao Senhor, dizendo: Quando virá o dia do Senhor? Quando o sangue do justo será derramado para que todos aqueles que pranteiam sejam santificados e tenham vida eterna? E o Senhor disse: Isto será no auge dos tempos, nos dias de impiedade e vingança. E eis que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem em carne. E sua alma se alegrou, dizendo: O justo é exaltado e o cordeiro é morto desde a fundação do mundo.
e pela fé estou no seio do Pai, e eis que Sião está comigo. E aconteceu que Enoque olhou a terra e ouviu a voz que vinha de suas entranhas, dizendo: Ai, ai de mim, a mãe dos homens, estou em dores, estou esgotada por causa da impiedade dos meus filhos. Quando terei descanso e serei purificada da imundície que saiu de mim? Quando meu Criador me santificará para que eu repouse, e quando a justiça por algum tempo permanecerá sobre mim? E quando Enoque ouviu a terra lamentar, ele chorou e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, não terás compaixão da terra? Não abençoarás os filhos de Noé? E aconteceu que Enoque continuou a clamar diante de Deus, dizendo: Eu te peço, ó Senhor, em nome de teu unigênito, que tenhas misericórdia de Noé e seus descendentes, para que a terra nunca mais seja coberta pelos dilúvios. E o Senhor não pôde recusar e fez uma aliança com Enoque, e lhe fez um juramento de que deteria os dilúvios e visitaria os filhos de Noé. E ele proclamou um decreto inalterável de que os remanescentes de seus descendentes sempre seriam encontrados entre as nações, enquanto a terra existir. E o Senhor disse: Bendito é aquele por meio de quem vem o Messias, pois ele diz: Eu sou o Messias, o rei de Sião, a rocha dos céus, que é amplo como a eternidade. Aquele que passa pelo portão e subir nunca cairá. Por isso, benditos são aqueles de quem falei, pois virão com os cânticos de alegria permanentemente. E aconteceu que Enoque clamou ao Senhor, dizendo: Quando o filho do homem vier em carne, a terra descansará? Mostra-me estas coisas, eu te peço. E o Senhor disse a Enoque: Olha, ele olhou e viu o filho do homem levantado sobre a cruz, segundo o costume dos homens, e ouviu uma grande voz. E os céus foram cobertos, e todas as criações de Deus lamentaram, e a terra gemeu. As rochas se partiram, os santos ressuscitaram e foram coroados à mão direita do Filho do Homem com coroas de glória. E todos os espíritos que estavam em prisão foram libertos e ficaram à mão direita de Deus. E os restantes foram mantidos em cadeias de trevas até o julgamento do grande dia. E novamente Enoque chorou e clamou ao Senhor, dizendo: Quando a terra descansará? E Enoque viu o filho do homem subir ao Pai, e ele clamou ao Senhor, dizendo: Tu não virás novamente sobre a terra? Quanto mais que tu és Deus e eu te conheço, e me juraste, e me ordenaste que fizesse pedidos em nome de teu unigênito, tu me fizeste e me deste direito ao teu trono, não por mim mesmo, mas por tua própria graça. Por isso te pergunto se não virás novamente sobre a terra. E o Senhor disse a Enoque: Assim como eu vivo, assim também virei nos últimos dias, nos dias de impiedade e vingança, para cumprir o juramento que fiz a respeito dos filhos de Noé. E virá o dia em que a terra descansará. Mas antes deste dia, os céus serão escurecidos e um manto de trevas cobrirá a terra. E os céus e a terra serão abalados, e haverá grandes tribulações entre os filhos do homem, mas preservarei meu povo. E dos céus enviarei justiça, e da terra produzirei verdade, para dar testemunho de meu unigênito, de sua ressurreição dos mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. E farei com que a justiça e a verdade se estendam por toda a terra como um dilúvio, para reunir meus eleitos dos quatro cantos da terra em um lugar que prepararei, uma cidade santa, para que meu povo possa cindir seus lombos e fique aguardando o tempo de minha vinda. Pois ali estará o meu tabernáculo, e ela será chamada de Sião, a nova Jerusalém. E o Senhor disse a Enoque: Então tu disse a Enoque: Senhor, então toda a tua cidade os encontrarão ali, e eu os receberei em nosso seio, e eles nos verão. E nos abraçaremos, e eles nos abraçarão, e nos beijaremos. E ali estará minha morada, e será Sião, que virá de todas as criações que fiz, e durante 1000 anos a terra descansará. E aconteceu que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem nos últimos dias, para habitar sobre a terra em justiça durante 1000 anos. Mas, antes daquele dia, ele viu grandes tribulações entre os ímpios, e também viu o mar que estava agitado, e coração do homem que desfalecia, esperando com temor os juízos do Deus Todo-Poderoso que virão sobre os ímpios. E o Senhor mostrou a Enoque todas as coisas até o fim do mundo, e ele viu o dia dos justos, o tempo de sua redenção, e recebeu plenitude de alegria. E todos os dias de Sião, nos dias de Enoque, foram 365 anos. E Enoque e todo o seu povo andaram com Deus, e ele habitou no meio de Sião. E aconteceu que Sião já não era, pois Deus a recebeu em seu seio. E daí em diante começou-se a dizer: Sião fugiu. Capítulo 8. Profecias de Metusalém. Noé e seus filhos pregam o evangelho, grande impiedade prevalece. O chamado ao arrependimento é ignorado.
Deus decreta a destruição de toda a carne pelo dilúvio. E todos os dias de Enoque foram 430 anos. E aconteceu que Metusalém, filho de Enoque, não foi tomado, para que fossem cumpridas as alianças que o Senhor havia feito com Enoque, pois ele verdadeiramente se comprometeu com Enoque de que Noé sairia do fruto de seus lombos. E aconteceu que Metusalém profetizou que de seus lombos nasceriam todos os reinos da terra através de Noé, e tomou a glória para si mesmo. E houve uma grande fome na terra, e o Senhor amaldiçoou a terra com uma maldição severa, e muitos habitantes morreram por isso. E aconteceu que Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E Metusalém viveu depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este filho nos dará alívio de todo o nosso trabalho e de toda a labuta de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu, depois que gerou a Noé, 585 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 450 anos quando gerou a Jafé. E 42 anos depois gerou a Sem, daquela que era mãe de Jafé. E quando tinha 500 anos gerou a Cã. E Noé e seus filhos deram ouvidos ao Senhor e lhe deram atenção e foram chamados de filhos de Deus. E quando estes homens começaram a se multiplicar pela face da terra e tiveram filhas, os filhos dos homens viram que eram formosas e a tomaram como esposas conforme sua escolha. E o Senhor disse a Noé: As filhas de teus filhos se venderam, pois eis que minha ira está acesa contra os filhos dos homens, pois não deram ouvido à minha voz. E aconteceu que Noé profetizou e ensinou as coisas de Deus exatamente como era no princípio. E o Senhor disse a Noé: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois saberá que toda a carne morrerá. Seus dias serão 120 anos, e não se arrependerem, enviarei dilúvio sobre eles. E naqueles dias havia gigantes sobre a terra e procuravam Noé para tirarem a vida, mas o Senhor era com Noé, e o poder do Senhor estava sobre ele. E o Senhor ordenou a Noé que anunciasse seu evangelho aos filhos dos homens, tal como foi dado a Enoque. E aconteceu que Noé clamou aos filhos dos homens para que se arrependessem, mas eles não deram ouvidos às suas palavras. E também, depois que ouviram, foram até ele e disseram: Eis que somos os filhos de Deus. Não tomamos para nós as filhas dos homens, e não comemos e bebemos, e nos casamos e nos damos em casamento? E nossas esposas nos dão os filhos, e eles são homens poderosos, como os homens dos tempos antigos, homens de grande renome, e não deram ouvidos às palavras de Noé. E Deus viu que a impiedade dos homens tinha se tornado grande na terra, e todo homem se ensoberbecia na imaginação dos pensamentos de seu coração, sendo somente mal continuamente. E aconteceu que Noé continuou sua pregação ao povo, dizendo: Dai ouvidos e dai atenção às minhas palavras. Crede e arrependei-vos de vossos pecados, e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, exatamente como vossos pais, e recebei o Espírito Santo, para que todas as coisas vos sejam manifestas. Se não fizerdes isso, as águas dos dilúvios virão sobre vós. Mas eles não deram ouvidos. E Noé ficou pesaroso e seu coração ficou em dores, porque o Senhor havia feito um homem sobre a terra e afligiu-se o seu coração. E o Senhor disse: Destruirei da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os animais rastejantes e as aves do ar. Pois Noé ficou pesaroso por eu tê-los criado e por tê-los feito, e clamou a mim para buscar tirar-lhe a vida. E assim Noé achou graça aos olhos do Senhor, pois era homem justo e perfeito em sua geração, e andou com Deus, como também fizeram seus filhos Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, pois toda a carne tinha corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne está diante de mim, pois a terra está cheia de violência, e eu destruirei toda a carne da terra.